Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renata Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. Não poderia ser diferente com essa notícia, mas o Fernando Hugo Colares, deputado de 7º mandato, avisava há muito tempo no plenário da Assembleia: essa refinaria é uma enganação. Fernando Hugo cantou em prosa e verso essa questão da vinda da refinaria para o Ceará, porque, segundo ele, era mais uma enganação do PT de Lula e Dilma. E o deputado Goni Arruda, Renato, conta com suas várias assinaturas de parlamentares de todos os partidos apoiando a sua postulação à primeira vice-presidência. Embora reconheça que o regimento fale em proporcionalidade das bancadas, Goni Arruda, que está indo para o 5º mandato de deputado, alega que as regras são claras e por isso está lutando para ser o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ô Jonas, está definido o seguinte: o presidente vai ser o Zezinho, isso aí está batido, né? Sérgio Aguiar, o primeiro Sérgio Aguiar, secretário. O primeiro secretário. Agora, primeira vice, Tim Gomes e Goni Arruda estão disputando. Segunda vice, deve ficar com o deputado Daniel Oliveira do PMDB. Primeiro secretário, Sérgio Aguiar. Segundo secretário, aí deve ter disputa também, dependendo de como ficar a disputa entre o Tim e o Goni. Terceiro secretário, João Jaime. Quarto secretário, pode ter disputa também. Exatamente, e os vogais também estão querendo vagas, né? Olha, chegou aqui no estúdio e muito nos honra o secretário de Saúde do Estado, doutor Carlilo Lavô. Vamos conversar com ele já ao vivo aqui no programa Jornal da Clube. Ele já está aqui nos nossos estúdios, viu, Jonas Melo? Um abraço a ele e a Selma Oliveira, grande jornalista que está nos ouvindo nesse exato momento. Portanto, dizer a você, Renato, que essa questão da mesa da Assembleia Legislativa ainda não está decidida. A decisão só vai acontecer às 10 horas de domingo, depois da posse dos deputados para a próxima legislatura. Ainda há muito o que falar nessa questão da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E Fortaleza, Renato, apresentou o maior índice de homicídios na adolescência entre as capitais brasileiras em 2012, conforme divulgado ontem o programa de redução da violência legal. Conforme o levantamento da capital cearense, 9,92 adolescentes em cada 1.000 seriam vítimas de homicídio antes dos 19 anos de idade. Atrás de Fortaleza, Renato, entre as capitais estão Maceió com 9,4, Salvador com 8,3, João Pessoa com 6,9 e Belém com 5,84%. Portanto, Fortaleza nos envergonha mais uma vez. Além de ser a capital do sarampo, que daqui a pouco você vai tratar com o doutor Carlilo Lavô essa questão, e agora a capital que mais mata jovens no Brasil. Portanto, nós vamos a Brasília porque tem uma informação, porque cresce o número de adolescentes vítimas de homicídio no Brasil. Mas quem tem as informações direto do Rio de Janeiro é o repórter Dina Araújo. Essa matéria a gente traz em seguida, meu caro Renato, porque nós estamos aqui com um probleminha no áudio, mas vamos com informação ainda da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ontem teve a apresentação de um DVD aqui na Assembleia Legislativa que conta o centenário de Luiz Rei do Baião, um DVD em homenagem a Luiz Gonzaga, que ficou conhecido como Rei do Baião. E esse evento foi aberto ao público e teve a participação do deputado Lula Moraes nessa iniciativa, quem a nossa reportagem conversou. Vamos ouvir o que disse Lula Moraes a respeito do lançamento desse DVD do centenário de Luiz Lula Gonzaga. Um show que aconteceu no Dragão do Mar, com a presença de parte dos melhores músicos cearenses. Nós temos entre eles a Orquestra Sinfônica da UES, Nonato Luiz, Manassés, Tainá Cavalcante, Adelson Viana, Rodolfo Forte, Valdones, Cirane Cirino, Xambinho do Acordeon, que foi o protagonista do filme Gonzaga de Pai para Filho, como também do Tião Simpatia, que fez uma poesia que casou exatamente para esse show. Então essa varredura na obra do Luiz Gonzaga, que consagrou-se como o inventor de um ritmo próprio, que foi o baião, e casado com o Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga passou a ser o rei do baião, Humberto Teixeira passou a ser o doutor do baião. E esse casamento produziu um efeito de um sucesso estupendo em todo o Brasil. O Brasil passou a conhecer o Nordeste a partir do Rei do Baião, a partir do Luiz Gonzaga, a partir desta obra. E sem dúvida alguma nós não poderíamos deixar de passar o seu centenário,
informação, Renato, agora sim, cresce o número de adolescentes vítimas de homicídio no Brasil, mas nós vamos ao Rio de Janeiro porque o repórter Dino Araújo tem mais informações. A cada grupo de 1.000 adolescentes no Brasil, pelo menos 3 vão ser vítimas de homicídio antes de chegar aos 19 anos. Essa é a estimativa do Observatório de Favelas, divulgada nesta quarta-feira, com base em dados colhidos em 2012. Se a previsão se confirmar, 42.000 adolescentes podem ser vítimas de homicídios entre 2013 e 2019. O homicídio é a causa de morte de cerca de 5% da população em geral, mas esse número cresce para 36,5% entre adolescentes. Enquanto os governadores dos estados do Sudeste fazem campanha pela redução da maioridade penal, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idely Salvati, lembrou dos números divulgados pelo Ministério da Justiça, que mostram que menores cometem menos de 1% dos crimes no país. Para a ministra, a sociedade precisa passar a enxergar mais a violência contra o adolescente do que aquela que é cometida pelos adolescentes. A forma como é apresentada a violência dos adolescentes e não é apresentada, entende, a violência contra os adolescentes, acaba também interferindo no clima, que não é um clima de respeito da educação e de criar um ambiente e uma cultura de paz. A mortalidade na adolescência tem índices ainda maiores entre os homens, que estão 12 vezes mais do que as mulheres entre as vítimas de homicídio. A etnia também apresentou números desiguais. São 3 adolescentes negros assassinados para cada um não negro. O secretário nacional da Juventude, Gabriel Medina, afirmou que ainda faltam políticas públicas para a educação e a ocupação do tempo livre dos adolescentes. Na verdade, políticas sociais, de transferência de renda, de melhoria dos projetos educacionais, do acesso à cultura, ao esporte, que essa geração de jovens pobres nunca tiveram, precisam ser configuradas como políticas estruturais da cidade, do país. A pesquisa considerou os municípios brasileiros que têm mais de 100 mil habitantes e utilizou dados do IBGE e do DataSUS. Do Rio de Janeiro, Dylan Araújo. Ô Jonas Melo. Essa informação, Renato. Jonas, engraçado que esse rapaz que falou aí na matéria, que é da Secretaria Nacional, não sei das quantas aí, é do governo. É engraçado esse pessoal, ele fala como se não fosse do governo, que ele diz assim, não, tá faltando política pública para isso, para isso. Meu amigo, então faça. É o seu governo que não está fazendo. O cara é do governo. Você ouve o ministro, aí o ministro diz assim, não, realmente está faltando isso. Tá. Meu amigo, por que vocês não fazem? Estão há 12 anos no governo. Se está faltando política pública para isso, a culpa é de vocês, que estão no governo, estão com o orçamento, com o dinheiro na mão, com a caneta na mão e não fazem. Essa mortandade desses jovens, isso é feito pelo tráfico. É o tráfico de drogas. O governo da dona Dilma não combate o tráfico de drogas, não combate o tráfico de armas. Os traficantes estão armados, os traficantes mandam e desmandam. Os traficantes pegam esses meninos e trazem para o tráfico e depois os matam. É verdade. O que é mais grave, esses meninos, se não fossem mortos nessa idade, seriam os marginais de amanhã. Que paísinho é esse? O Brasil. Que país é esse? Você, né? É um país avacalhado. É por isso que eu digo, este país é um país que está, ele está avacalhado. Porque este é um país que não está dando certo. Nós não podemos aceitar uma realidade dessa de um país que está dando certo. Um país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. Um país que tem essa matança de jovens nas mãos do tráfico. E o governo não faz nada e aparece um preposto do governo diz, não, está faltando política pública disso, educação. Então faça, meu filho. Você tem que fazer. São vocês que estão no governo. É triste, Dona Melo. Renato, para concluir o nosso trabalho, deixar você à vontade aí com o doutor Carlilo Lavô, eu tenho só uma reclamação e uma pergunta para fazer para ele, porque os moradores da Messejana, do Hospital da Messejana, estão perguntando ao doutor Carlilo Lavô e à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tem parentes que poderão ser transplantados ou estão na fila de transplante, porque está faltando um medicamento chamado ciclosporina, e quer saber quando é que chega esse medicamento. No Messejana? É, em Messejana. Pronto, ele vai responder agora então. Portanto, essa é a informação, você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube. São 7h27 da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Valeu, tá aí o Jonas Melo, 7h27, doutor Carlilo Lavô aqui ao vivo.